Paz do Senhor. Em Mateus capítulo 14, verso 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Eu quero falar rapidamente sobre a vontade de Deus e as adversidades. Descobrir a vontade de Deus parece ser um mistério para muitos crentes. As perguntas geralmente vêm à mente: o que Deus deseja de mim? Qual é o plano que Ele tem para a minha vida? Qual será a sua vontade? Recebo e-mails muitas vezes das pessoas que elas estão sempre mandando através do nosso site, planodedeus.org, praticamente todas as semanas perguntando sobre como descobrir a vontade de Deus. Não desejo ser presunçoso e achar que tenho a resposta a algo que muitos buscam há séculos. Não existe fórmula para descobrir a vontade de Deus para cada uma de nossas vidas, mas existe um caminho para se aproximar e conhecer a vontade de Deus. Descobrir a vontade de Deus não é difícil. Difícil é você se submeter a Ele como Ele deseja, quebrando todo o seu eu e deixando que Ele reine com autoridade sobre todas as áreas da sua vida. Em outras palavras, seja Senhor da sua vida. Deus não tem problema para revelar sua vontade para você. Você é que tem problemas para entender o que Ele quer revelar. A vontade de Deus é um constante mistério que somente é revelado pelo Espírito Santo e por partes para que você possa suportar. Muitos jamais conseguirão ter essa revelação, pois não desejam abrir mão de seus próprios interesses. E aí a coisa complica. Devemos pensar em Deus como uma figura de um pai. Isso é importante, porque Ele, de fato, é o nosso pai. Qual filho terreno que conhece tudo o que se passa no coração de seu pai? Nenhum de nós, nunca conhecemos. Conhecemos parte, seja porque o pai comenta ou pelas situações e pensamentos que temos a respeito da sua vida, as suas experiências, mas o íntimo dele, só ele e Deus é que sabem. Um pai tem amor para com seu filho e faz planos e auxilia para que tenha sucesso e seja uma pessoa feliz. Mas quando o filho diz não desejo nada disso, eu quero fazer do meu jeito, os planos do seu pai acabam caindo por terra e o filho muitas vezes sofre pelo resto da sua vida sem saber o porquê. Apenas entende que foi um teimoso. Os planos de Deus jamais falham, mas se você disser não a eles, jamais acontecerão em sua vida. Deus sempre vai respeitar a sua escolha. Por quê? Porque você tem livre-arbítrio. O segredo para descobrir a vontade de Deus é a comunhão íntima com Ele. Sem isso, nem o primeiro passo poderá ser dado com segurança. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Está escrito em Salmos 37, verso 4. O texto bíblico em Mateus mostra claramente o que era a vontade do Senhor para com os discípulos naquele momento. Mas eles não entendiam e não queriam obedecer. Talvez por sentir que enfrentariam uma tormenta e estariam sozinhos, talvez porque não queriam deixar Jesus na margem, talvez porque desejasse apenas ficar com ele em terra. Não sabemos a resposta.
Mas sabemos que Jesus teve de ser duro com eles. A Bíblia diz que ele ordenou, ele os impeliu. Vão para o outro lado. Então eles finalmente entenderam que tinham que ir e eles foram. Jesus então subiu ao monte para orar enquanto os discípulos estavam navegando no mar, cumprindo assim a ordem recebida do Senhor. No entanto, eles tiveram de passar por uma adversidade. Passaram por uma tormenta. É interessante analisarmos que, embora esses discípulos estivessem no centro da vontade divina, isso não os tornava super-homens. Interessante, não é? Não é porque você está na vontade de Deus que não vai ter problemas. Jesus havia ordenado, eles estavam cumprindo, obedientes ao Senhor. No entanto, aparece o problema. O que eles pensaram? Nós não sabemos, mas com certeza a mente do homem se agita quando está em completa dificuldade. Isso é uma coisa natural. E eles estavam atribulados. As ondas eram fortes, o vento era contrário, o barco fazia água, tudo estava dando errado. Pense numa situação terrível que eles estavam passando e no centro da vontade divina. Talvez pensaram, o Senhor nos abandonou, o que nós fizemos de errado? Será que tem algum erro em nossas vidas? Em que o desobedecemos? No que nós falhamos? Ninguém se questiona quando tudo vai bem. É interessante isso, não é? Quando você está bem empregado, a família com saúde, paz no lar, sem dívidas impagáveis, uma vida tranquila, ninguém se preocupa se está na vontade de Deus ou não. Mas quando o barco começa a fazer água, os ventos são contrários e você está no alto da madrugada em desespero, as palavras começam a vir à mente. Eu fiz algo de errado. Não sei o que é, mas eu creio que fiz. Não entendo o que está acontecendo, tudo parece dar errado. Deus me abandonou, estou só nesta batalha, estou obedecendo a Deus, mas parece que nada dá certo. Será impossível desta forma eu vencer? Eu jamais vou conseguir. É uma coisa impossível sair desta tribulação. Os discípulos chegaram ao desespero ao ponto de que, com as suas forças físicas e mentais se esgotando, eles não reconheceram que Jesus vinha na direção deles, andando por sobre as águas. Eles sabiam que não iriam conseguir. Tudo estava dando errado. Eram experientes no mar, mas nem toda a experiência do mundo é suficiente para as provas que Deus coloca em nossas vidas. Lembre-se disso. Sempre haverá uma experiência que poderá superar todas as outras e acabar com as suas esperanças. Mas graças a Deus, eu tenho certeza que a vitória do Senhor vem no meio da provação. Foi no mar que os discípulos tiveram problemas, mas também foi no mar, aleluia, que Jesus trouxe a vitória. Quero lhe dizer que será no meio da sua provação, aleluia, que o Senhor vai trazer a vitória na tua vida. Quando todas as forças parecerem contrárias, aleluia, tudo parecer que está dando errado, e você estará dizendo, isso aqui é impossível, eu não vou sair disso. Então, e somente então, o Senhor dos impossíveis irá aparecer em milagre, andando no meio da sua provação para te trazer a vitória. A vontade de Deus pode sofrer interferências naturais, humanas e até sobrenaturais, mas nenhuma delas está fora do controle absoluto e da soberania de Deus. Ele é Senhor, aleluia. O plano que Ele tem para a sua vida irá se realizar. A única forma que poderá não acontecer é se você disser não a Ele, pois Ele respeita, como já falei agora há pouco, o nosso livre-arbítrio. Do contrário, mesmo que se levantem muitos ventos contrários, o Senhor irá realizar a obra que tem em sua vida, pois você está lutando para atravessar o mar que Ele te ordenou para atravessar. Como saber que mar tenho que passar? É simples. Busque o Senhor de todo o coração. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Escreveu Jeremias no capítulo 29, verso 13. Não uma parte do seu coração, mas de forma a se entregar. E vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Escreveu Paulo aos Gálatas no capítulo 2, verso 20. Pois quando você fizer assim, mesmo que vá, em algum momento, quase errar na jornada, o Senhor te alertará, enviando uma mensagem, de alguma forma,
ainda que esta tenha que ser em uma visão para dizer: passa a Macedônia e ajuda-nos, como aconteceu com Paulo, está escrito em Atos 16:9. O que na época não era o desejo de Paulo, pois sabia que sofreria e sofreu, mas era a vontade de Deus. Jesus entrou no barco e imediatamente chegaram do outro lado. Quando o Senhor chegar ao seu barco, seus esforços para vencer a luta não serão mais necessários. Prepara seu cavalo para o dia da batalha, porém, do Senhor é que vem a vitória. Provérbios 21:31. Nunca te esqueça, no momento que o Senhor chegar no teu barco, a palavra de Deus nos diz, isso está relatado e às vezes lemos e não percebemos esse importantíssimo detalhe. A palavra de Deus nos diz: e imediatamente chegaram do outro lado. Ou seja, eles estavam no meio da tormenta, no meio do mar, mas imediatamente aquele barco, com eles todos, foi transportado para a terra. Eles não precisaram mais remar. O vento cessou, a tormenta cessou, o mar se acalmou e eles chegaram em terra imediatamente, no mesmo momento. Por quê? Porque o Senhor havia chegado naquele barco e estava mostrando para eles: confiem em mim, porque eu posso mandá-los para a pior tormenta, para que vocês vejam quem vocês são. Porque Jesus já sabia quem eles eram, mas eles precisavam conhecer quem eles eram no meio da tempestade e até que ponto eles acreditavam no Senhor. Imediatamente, a palavra de Deus nos diz, eles chegaram do outro lado. Quando o Senhor te trouxer a vitória, imediatamente a tua vida será mudada para sempre. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Deus.